Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Eu vou gravar os treinos que eu vou realizar hoje até às 10, porque eu tenho que sair às 10 horas. Dia 24 de janeiro de 2017. Aqui estou operando o mini dólar. Então, o mini dólar está em tendência de baixa, claramente, só que está aparentemente querendo fazer um repique. Está querendo fazer um repique, e se fizer um repique rompendo esse topo aqui, ele vai estar fazendo um repique com fundo mais alto e topo mais alto, que seria uma inversão de tendência. Então eu vou ver, eu não fiz nada até agora, eu vou ver o que eu vou decidir. Eu não tenho como comprar, pela minha metodologia de trabalho, não tenho como comprar isso, né? Porque estamos claramente em queda. Eu precisaria pelo menos algum tipo de pivô, alguma coisa que me mostre que vai inverter a tendência mesmo. Então, por enquanto, eu não estou fazendo nada. Então, a gente vê que ele está corrigindo aqui. Mas pode começar uma pressão alcista. Então vamos deixar ver aqui no 1 minuto o que vai ser. 1 minuto, está ainda em tendência de baixa. Então vou tentar vender aqui a 74,50. Vamos ver se ele pega a minha ordem. Porque estou vendido a 74,50 e vou colocar uma recompra na verdade eu errei, estou comprado, deu uma ordem errada, então vou zerar. Até ganhei meio ponto, mas não é para pronto, eu vendi de novo, agora eu vendi mesmo a 76,50. O meu objetivo é 7 pontos, portanto a 69, eu vou recomprar aqui a 69,50. Deve estar indo. Possível que ele venha até 69,50. Se fizer esse trade, eu já fecho o meu dia. Já terei atingido o meu objetivo do dia. Aqui ele fez uma queda de 7 pontos, repique, portanto ele deve fazer. Não, 7 pontos, portanto ele deveria ir até aqui. Vamos ver. 62, 72. Meu objetivo diário é 5 pontos líquidos, né? Líquidos. Já estou com 5,5, mas se eu puder fazer 7 é melhor ainda. Eu acredito que ele vai até lá, porque a gente vê que a pressão é baixista, né? Temos uma pressão baixista, e aqui a gente tem uma divergência de baixa. Então eu acho que ele vai acabar indo para cá.
vindo para o 69. Está resistindo no 72. Mas eu acredito que ele vai acabar perdendo esse fundo. A pressão a tendência do dólar é de baixa. O Banco Central está vendendo o dólar, está vendendo contrato de swap. E hoje ele vai fazer mais uma rolagem de 15 mil contratos, portanto a pressão é baixista, independentemente do gráfico. A pressão é baixista. Estou dentro da tendência certa. Mas estão comprando a 72. Estão travando a 72. Tem que esperar um pouco e ter paciência. Eu considero que ele deve fazer, na realidade, uma queda de 7 pontos a partir dos 74,50, portanto, vir até os 67,50. Como estou a 69,50, eu acredito que ele deve já buscar esse. Mas nunca se sabe. Tem uma pressão, uma pequena pressão altíssima nos 5 minutos. Vamos ver. Será que ele não vai querer? Eu vou colocar um stop. Estou vendido a 76,50. Eu vou colocar a 76. 75,50. Assim, se ele repicar, que não deve fazer, mas se ele repicar e corta essa LTB aqui, isto pelo menos vou ficar com um ponto. Pronto. Ainda tem comprador no 72. Estão sumindo. Vamos ver se ele perde esse 72. Estão sumindo. Sempre tem gente. Pronto. Vamos ver agora se ele perde esse 71,50.
71. É o fundo de ontem, né? É esse aqui, então é normal que haja uma hesitação, mas eu acho que ele deve perder. É uma região de compra. É uma região de compra e eu acho que eu vou ter que fechar ali mesmo. No 71. Pode ser um fundo, hein? Tá ainda aí embaixo. Tem que esperar. Tem que esperar, ter paciência. Esse é o jogo do trader, né? Ter paciência, ter paciência, ter paciência. Então eu vou colocar 71. Não sei, não estou convencido. Por enquanto ainda de baixo. Mas a 71 eu já estaria com o meu objetivo cumprido. Então vou colocar 71, já que está difícil perder esse fundo aí. É chato quando o mercado para desse jeito, né? Vou suspender um pouco a gravação para esperar, para não fazer um vídeo comprido demais. O mercado está fraco. Tem poucos negócios realizados, né? Vamos ver se ele volta a cair e perder essa LTA aqui. Temos uma pequena LTA aqui. Ou se ele vai picar e me estopar, me deixando só um ponto de ganho. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Vamos ver. Pronto, fui estopado a 75,50. Exatamente 75,50. Infelizmente, vamos esperar outro trade. A tendência continua de baixa, né? Eu não analiso a tendência no 1 minuto. A tendência continua de baixa, mas é possível, né? Possível, como eu falei no início, que estejamos fazendo um fundo mais alto. Só teremos a confirmação disso quando ultrapassar os 81,50 aqui, esse topo aqui. Rompendo isso agora, ele vai ter feito um fundo mais alto,
com tendência a romper esse topo aqui, que isso aí é uma inversão de tendência, pelo menos no curto prazo. Então, poderia se tentar um trade na compra aqui, mas trade na compra em tendência de baixa é sempre dolorido. A probabilidade de ser estopado é muito grande. Por enquanto estou com 1,5 de ganho, então não vou arriscar. Vou esperar estar novamente dentro da tendência de baixa por enquanto. Se inverter aí, eu vou esperar um momento propício para fazer uma compra. Quando vende novamente a 76, aí para fechar no 71. Vamos ver se dessa vez ele vem. Se ele perde essa LTA ou se ele repique. É chato trabalhar esse tipo de mercado porque a tendência é de baixa, mas como o volume e a volatilidade estão baixas também, então não tem muita consistência nos movimentos, né? Aqui sai uma inversão para cair. Agora não sei se de fato ele vai fazer isso. Talvez eu poderia aproveitar e fechar com 2 pontos a 74, já voltou a 76. Vou tentar fechar 76. Não, perdi um ponto. Agora aqui não tenho muito o que fazer, né? Porque nos 5 minutos, vamos ver, estamos ainda em tendência de baixa. Só que ele tem essa configuração aqui que pode ser realmente uma formação de fundo, um fundo mais alto do que o fundo de ontem. Nesse caso saiu um repique, mas pode muito bem também voltar a cair, ou seja, é indefinido. Aqui nós temos uma pressão de alta nos 5 minutos. Vamos ver no 15 como está essa pressão, continua sendo de baixa. E no 1 minuto a pressão é de alta com tendência de alta. Então talvez o mais conveniente no curto prazo seja uma compra por aqui no 74. Mas não vou fazer nada. Que aqui estamos trabalhando num range de 6 pontos, né? Muito fraco, muito fraco. A volatilidade é baixa demais para acertar um trade. A não ser que se comece a fazer scalp, né? De 1,5. Vender aqui, comprar aqui, mas esse eu não gosto muito de fazer, não. A gente vê que aqui no minuto estamos num triângulo, então uma figura de indefinição. Eu vou vender novamente, se ele voltar a 76 eu vou vender novamente. Que tenho a impressão que a pressão vai vender 75. Compra 70,5, vamos ver se ele me dá esse trade ou não.
Coloquei um stop a 78, acho que vou ser estopado. Infelizmente, estamos provavelmente num fundo aqui. Vamos ver. Porque aqui no... ele vai até o 78. Claramente. O índice está recuando, então é normal que o dólar esteja subindo também. Mas é a mesma coisa. Vamos ver nos 5 minutos, é possível que está em alta, continua em alta. Portanto, continua pensando que o dólar vai cair. Vamos ver, tem que ter paciência. Em momento de baixo volume, baixa volatilidade assim, realmente é muito chato operar, mas tem que ter muita paciência. É chato, tem que ter paciência e você nunca sabe quando vai voltar a alta volatilidade. Pode voltar agora, pode voltar daqui a 1 hora. Então tem que esperar, não tem outra coisa a fazer. Bom, está indo no sentido certo. Vamos ver se ele vem até o... Acho que não vou me arriscar muito, vou fechar no 71,50. Porque a volatilidade é muito baixa. Então, se eu fizer isso, vou pegar, estou vendido a 75, vai dar 3,5. Mais meio ponto que eu tenho vai dar 4 pontos. Bom, é melhor do que nada. Agora, se ele perder esse fundo, a gente vê que é um pivô de baixa grande, hein? Aqui de 81,50 a 71,50 basicamente, dá 10 pontos, portanto 10 pontos a partir daqui, 77 vai até os 67, no mínimo. Vamos até os 71,50. Vamos. Não queria. Não quer cair. Bom, hoje eu tenho um problema de horário. Eu tenho absolutamente que parar às 10 horas. Eu tenho um compromisso às 10. Então, agora eu tenho que encurtar, infelizmente. Eu vou tentar fechar às 73,50. Pronto, fechei. Apesar de eu acreditar que ele vai até o fundo, mas infelizmente não tenho como esperar mais. Então hoje eu estou com 2 pontos de ganho, infelizmente. Eu devia ter fechado aqui, eu teria tido 4 ou 5 pontos, mas o mercado está parado. Ontem acho que não vai tomar nenhuma decisão até das 10 horas. Infelizmente hoje não posso esperar, então vai ser só isso hoje, 2 pontos com 20 contratos, com 10 contratos, desculpa,
Então vou continuar acompanhando, está acontecendo exatamente o que eu estava pensando que ia acontecer. Ele vai perder esse fundo, né, e deveria pelo menos até os 67,50. Mas não sei quando isso vai acontecer. Esse é o problema. Então, infelizmente, hoje não vou poder fazer mais do que isso. Então são 3 trades positivos, um negativo, né, e 2 pontos líquidos de ganho para hoje. Eu gostaria de continuar, mas não posso. Então um bom dia para vocês. Espero que vocês vão continuar a fazer bons trades, né, já voltou às 71,50, que é onde eu estava esperando ele. Mas foi sem mim. Paciência. Até amanhã.